Professor Antônio, sabe que andando por aí, hoje eu ando menos do que já andei, mas eu encontrei uns Guarani e aí eu gostaria de saber do senhor, se puder me explicar. Esses Guarani que a gente vê hoje em dia aí, é o mesmo povo Guarani do tempo das reduções jesuíticas? Sim e não, Argemiro. Desculpa se confundo, mas eu explico melhor. Os povos Guarani, veja, os povos e não o povo do presente, são descendentes dos povos chamados de Guaranis do passado colonial. Só que se autodenominam hoje diferentemente do que se autodenominavam no passado. Se no presente existem no Brasil três povos cultural e linguisticamente aparentados entre si, os quais são chamados genericamente de Guaranis, que são os Mbuá, os Kaiowá, conhecidos no Paraguai como Paitaterã, e os Yandeva, também conhecidos como Avá e Xiripá, quando os europeus chegaram à região na qual os jesuítas implantariam as reduções, eles encontraram naquele território um conjunto de 14 povos que falavam uma língua semelhante à língua Guarani. Eram os cários, tobatines, guarambarenses, itatines, baracajuenses, mondaienses, paranais, iganiaenses, iguaçuenses, uruguaienses, tapes ou tapês, imbriaçás, guairás e xandules. Disso resulta que não é correto dizer que existia um povo chamado Guarani, mas diversos grupos humanos conhecidos como Guaranis. Ainda hoje os Mbuá, os Kaiowá e os Nyandeva falam línguas parentes entre si, mas com muitas palavras com significados e pronúncias bem diferentes, além de possuírem muitas narrativas míticas específicas. Se hoje é possível de se perceber diferenças entre os povos Guarani falantes, evidentemente que isso também existia no passado colonial, quando os missionários identificavam diferenças culturais entre esses povos, além deles falarem dialetos que diferenciavam um povo do outro. Por exemplo, o padre Diogo Ferrer registrou que a língua falada pelos Guarani da região do Itatim, atual Mato Grosso do Sul, era muito diferente se comparada com a língua falada pelos outros povos Guarani, algo intermediário entre a língua Tupi e a Guarani, conhecida como Temiminó. As mulheres itatires teriam um costume não encontrado entre os demais povos Guarani falantes, que era o de tatuar o corpo todo em forma de listras, feitas com picadas de espinho, uma prática extremamente dolorosa que era realizada com fins estéticos. Mas se havia tanta diferença linguística, como os jesuítas resolveram esse problema quando traduziam a doutrina através de catecismo, por exemplo? Argemiro, os jesuítas se depararam com centenas de línguas indígenas na América e tiveram de escolher as línguas mais faladas para traduzir a doutrina cristã. Na América Espanhola, eles escolheram 3 línguas para a catequese: o Aimara, o Quechua e o Guarani. As diferenças de dialetos existentes na língua Guarani foram resolvidas através de um Guarani que eu chamaria de geral ou standard. Esse Guarani foi utilizado para compor gramáticas, vocabulários, catecismos, sermões. E o grande nome entre os missionários jesuítas responsável pela tradução da doutrina cristã para o Guarani Standard foi o padre Antônio Ruiz de Montoya, tendo escrito diversas obras sobre a temática. E qual era o espaço ocupado pelos povos de fala Guarani nesse período colonial? Argemiro, a região ocupada por esse conjunto de povos que falavam a língua Guarani é chamada pelos Nyandeva e pelos Kaiowá de Tecorraguaçu, pelos Mbuá de Tecoaguaçu. Tecô é modo de ser, Ra é lugar, Guaçu é grande. Assim, Tecorraguaçu é o grande território onde é possível aos Guarani viver o seu autêntico modo de ser.
Esse território, no período colonial, iniciava no atual estado de Mato Grosso do Sul e ia em direção ao sul do continente, incluindo parte da Bolívia, o Paraguai, parte da Argentina, o Rio Grande do Sul. Passava por Santa Catarina e seguia em direção ao norte pelo litoral até o Espírito Santo. A quase totalidade das reduções jesuíticas foram instaladas no grande território guarani, o Tecorraguaçu. Mas aí eu fico pensando, tudo tem uma explicação, né? O que significa, professor, a palavra Guarani? E o que isso tem a ver com a ocupação do território pelos povos Guarani? Essa pergunta é bastante interessante, Argemiro. Os Guarani, originários da região amazônica, esses povos se deslocaram para outras regiões há praticamente 3.000 anos. No sul do continente, os Guarani acabaram se localizando nas bacias dos grandes rios Paraguai, Paraná, Uruguai e seus afluentes, chegando até o litoral atlântico. A primeira vez que o nome Guarani, na verdade, é encontrado na documentação histórica é em uma carta escrita do Brasil por Luiz Ramírez e endereçada ao seu pai em 1528. Na carta ele diz o seguinte: aqui conosco está outro grupo que são nossos amigos, os quais se chamam Guaranis e por outro nome Xandris. Eles senhoreiam grande parte dessa Índia. Fecha aspas. Ramírez indica que aquele povo tinha o domínio sobre outros povos. O motivo é referido pelo padre Montoya quando ele registrou no livro Tesouro de la Língua Guarani o significado da palavra Guarini, que é guerra. Guarinihara foi registrado como guerreiro e a palavra aguarni como guerrear. Essas palavras foram recolhidas diretamente pelo missionário entre os Guarani do século XVII. Foi essa característica guerreira que fez com que os povos Guarani se estabelecessem em uma vasta região, impondo domínio sobre diversos outros povos indígenas, impondo a eles, inclusive, a sua língua. Interessante é dizer que, apesar de possuir espírito guerreiro, os Guarani, quando não em tempo de guerra, eram reconhecidos pelos colonizadores como extremamente pacíficos e colaborativos. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo AguDVT. Obrigado!